Bem-vindos à primeira aula do curso Multiplicação. Antes de tudo, quero dizer que estou muito animado por vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei o que Deus fez na minha vida, como minha vida foi totalmente e completamente transformada quando Ele revelou o que estou prestes a compartilhar com vocês nessa aula. Minha produtividade na vida, meus frutos, ou seja lá como você chama, mudaram completamente e radicalmente. Agora, antes de começarmos, quero dizer logo de cara, esta é, na verdade, a terceira parte de uma série de 3 partes que estamos fazendo de nossos cursos. Cada uma das partes é independente, mas uma é a continuação da outra, então acho que todos deveriam passar por cada uma delas. O primeiro curso é intitulado Chamado. O segundo curso é intitulado Dons. Este curso, é claro, é intitulado Multiplicação. O que eu quero dizer é o seguinte: se você ainda não assistiu o curso Dons, eu recomendo que assista. Mas se não quiser, vou revisá-lo nas 2 primeiras lições. No entanto, se você assistiu Dons recentemente, pule essas 2 primeiras lições e vá direto para a lição 3 deste curso Multiplicação. Então, vamos lá. Vamos começar com as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 6. Paulo faz esta declaração: em sua graça, Deus nos deu diferentes dons para fazer certas coisas bem. Agora, vou identificar 3 palavras muito importantes e cruciais, que serão desenvolvidas ao longo de toda a sua aula. 2 dessas expressões estão localizadas nesse versículo. A primeira é em sua graça. Graça é a primeira palavra que quero identificar e ter certeza de que estamos na mesma página no que diz respeito à graça de Deus. E a razão de eu dizer isso é que quando você diz graça, para a maioria dos cristãos, eles pensam no perdão dos pecados. Eles vão pensar no perdão dos pecados, em um presente gratuito, eles vão pensar em salvação. No entanto, poucos cristãos, quando ouvem a palavra graça, pensam em capacitação. Mas se você olhar para a palavra em todas as Escrituras, ela é definida como capacitação. O próprio Deus fez essa declaração ao apóstolo Paulo. Ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza ou na sua incapacidade humana. Então Deus, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, identifica a palavra graça como sua capacitação. Se olharmos a definição da palavra grega charis, será esse dom favorável, benéfico, todas as coisas que a maioria dos cristãos entendem. Porém, a definição também diz que essa palavra grega é a influência divina sobre o coração e o seu reflexo de vida. Portanto, há um reflexo externo da graça de Deus. Se olharmos em Atos 11, Barnabé foi às igrejas de Antioquia e viu a graça de Deus sobre as pessoas. Ele não ouviu falar sobre ela, ele viu a capacitação. Em 2 Pedro, capítulo 1, Pedro diz que a graça seja multiplicada a vocês como o seu poder divino. Então, Pedro identifica a graça como a capacitação de Deus. Após anos estudando as palavras gregas e o Novo Testamento, eu criei uma definição para essa palavra grega. É a presença capacitadora de Deus. Ele nos dá a habilidade de ir além da nossa capacidade natural. Se notarmos o chamado de Deus sobre cada um de nós, eu vou lhe dizer agora o que Deus lhe chamou para fazer nessa terra. É impossível cumprir com sua própria capacidade. Você vai dizer: o quê? Então por que ele me chamaria para fazer isso? Porque ele quer que você dependa da graça dele. Então, se você não compreender que a graça nos habilita a ir além da nossa capacidade natural, você nunca poderá cumprir o que você veio fazer nessa terra. A Bíblia diz em Romanos 5 que nós temos acesso a essa graça através da fé. Então, eu quero que você veja a fé como um canal que traz a capacitação da graça de Deus para a sua vida. Agora, a segunda palavra desse versículo, vamos ler tudo de novo. Em sua graça, Deus nos deu diferentes dons para fazer certas coisas bem. A segunda palavra que eu quero destacar é a palavra dons. Se pegarmos a palavra grega charis, C-H-A-R-I-S, e adicionarmos um M e um A, teremos a palavra carisma. É a palavra grega para dons. O que essa palavra grega significa? Significa uma concessão especial da graça que capacita um indivíduo com uma habilidade especial. Ok? Eu vou ler de novo. Uma concessão especial da graça que capacita você com uma habilidade especial.
Minha nossa, agora ouça o que eu vou falar novamente, vai fazer muito sentido. Em sua graça, Deus nos deu diferentes dons para fazer certas coisas bem. Se olharmos para o carisma em nossas vidas, às vezes parece uma habilidade natural, mas ainda assim é extraordinário. Às vezes, é bem claro, conseguimos ver o dom de Deus na vida de uma pessoa. Outras vezes é quase escondido, mas é sempre extraordinário. Vamos simplesmente dizer assim: o carisma de Deus nos dá a capacidade de ir além da habilidade natural padrão. É muito importante entender isso. Deus colocou um dom em cada um de seus filhos. Ok, preste atenção. Não apenas em pastores, não apenas em missionários, não apenas em líderes de louvor. Cada filho de Deus tem um carisma em sua vida, que pode se manifestar como 1, 2 ou 3 dons. Se você olhar para mim, diria que os dons óbvios na minha vida são palestrar e escrever. Mas será que eu sempre tive o dom de falar em público e escrever? A resposta é não, pois aqui está algo muito importante para entender. Às vezes Deus coloca o seu dom na vida de alguém desde o nascimento. João Batista tinha o dom de reconhecer o Messias. Ele reconheceu o Messias quando o Messias ainda estava no ventre de Maria. Lembra? Quando Maria foi visitar Isabel, o bebê João Batista saltou dentro do ventre de Isabel. Ele tinha o dom de reconhecer o Messias desde o nascimento. E 30 anos depois, quando Jesus foi ao Jordão para ser batizado, João foi o primeiro a reconhecer. Porém, isso nem sempre acontece. Há vezes em que Deus irá liberar um dom sobre sua vida através da palavra do Senhor ou da imposição de mãos. Isso foi o que aconteceu comigo. Olhando para mim, obviamente, um dos meus dons é escrever. Mas o que muitas pessoas não sabem é que uma das minhas piores matérias na escola era inglês, redação e língua estrangeira. Eu ficava aterrorizado quando tinha que escrever uma redação. Lembro de passar horas tentando completar uma tarefa de escrever 1 ou 2 páginas. Eu escrevia 1 ou 2 frases e depois jogava tudo fora. Minhas notas em redação eram muito baixas e eu me lembro que no vestibular eu tinha metade da prova era gramática e a outra metade era cálculo, ou seja, matemática. Eu tirei uma nota terrível em gramática. Em todas as minhas viagens, eu só conheci um ser humano que tirou menos do que eu na prova escrita do vestibular. Então, quando Deus falou comigo para escrever em 1991, eu ri por dentro e disse: Deus, o Senhor tem tantos filhos na terra que eu acho que está me confundindo com alguém. O Senhor não vai querer que eu escreva. Fala com meus professores. Eu lembro que eu não fiz nada. 10 meses depois, 2 mulheres de 2 estados diferentes vieram até mim com um intervalo de 2 semanas e me deram a mesma palavra. Elas disseram: John, se você não escrever o que Deus está lhe dando para escrever, Ele dará a mensagem a outra pessoa. E um dia você terá que prestar contas por isso. Bom, quando a segunda mulher que veio até mim, do Texas, disse a mesma coisa que a mulher que veio da Flórida, eu fiquei cheio de temor de Deus. Lembro que peguei uma folha de caderno e escrevi contrato no topo e fiz um contrato com Deus. Eu disse: Deus, eu acho que o Senhor está cometendo um grande erro. Eu não sei escrever, então eu preciso de graça. Eu assinei o contrato. E agora nós temos dezenas de milhões de livros no mundo inteiro. E, na verdade, eu fico até feliz por eu ter sido terrível em redação, porque ninguém melhor do que eu para provar de onde vieram os livros. Eu sei que esse dom, a habilidade de escrever, não é meu. É a capacitação dele. É essa uma das definições de carisma. Não é a sua capacidade natural, é a capacitação dele. Falar em público, esse é outro dom que eu tenho. Lembro que no início de nosso casamento, quando a Lisa me viu ministrar pela primeira vez, ela estava na primeira fila. E aí, quando eu comecei, 5 minutos de pregação e ela já tinha caído no sono. Ela dormiu a pregação inteira. Sentada ao lado estava sua melhor amiga, chamada Amy. Amy dormiu tão profundamente que eu pude ver a baba escorrendo do canto da sua boca. Aquilo foi extremamente frustrante para mim, mas eu era um comunicador terrível. Eu me lembro de quando obedecemos a Deus e servimos em nossa igreja durante os primeiros 4 anos e meio do nosso casamento.
Depois fui convidado para ser pastor de jovens. Quando cruzamos a fronteira da Flórida, no primeiro domingo de manhã, o pastor pediu para que falasse para 250 pessoas no culto. Minha esposa estremeceu. Ela disse: Senhor, por favor, não deixe ele nos envergonhar. Bom, ela tinha o direito de ficar nervosa. Eu era um comunicador terrível. Eu me lembro de ter pego o microfone e, em 60 segundos, 250 pessoas estavam de pé gritando e eu preguei por mais 4 minutos. Eu me lembro de ter passado o microfone para o pastor e ter voltado para o meu lugar. Eu estava tremendo de adrenalina ou de unção, eu sei lá, eu acho que era pelos dois. A Lisa me disse depois do culto que ficou espantada. Ela olhou para mim e disse: quem acabou de habitar no corpo do meu marido? Ela estava chocada. Creio que, naquele momento, o dom de ministrar veio sobre a minha vida. E então, anos depois, enquanto limpávamos nossa garagem, nós encontramos aquela fita. Sei que muitos de vocês não sabem o que é uma fita. Na verdade, se chamava fita cassete. É algo pré-histórico. Você vai ter que pesquisar no Google para entender. Mas, de qualquer jeito, eu encontrei a fita daquela pregação que fez a Lisa e a sua amiga dormirem. Eu fui jogar fora e o Espírito Santo disse: não jogue fora. Eu disse: Senhor, não, eu preciso jogar fora. Ninguém nunca mais ouvirá essa mensagem. É horrível. E o Espírito Santo me disse novamente, para não jogar fora. E eu disse: tudo bem, Deus, eu preciso entender por que eu não posso jogar essa mensagem horrível fora. Ele disse: filho, eu quero que você aguarde, porque eu quero que você sempre saiba como você era um comunicador ruim sem mim. E quer saber de uma coisa? Isso me protege. Pois há vezes em que eu estou ministrando para 5, 10 mil pessoas e elas ficam de pé, aplaudem e ficam tão animadas que é visível o que Deus está fazendo ali. E se eu fosse tolo, poderia pensar que tudo aquilo era por minha causa. Mas aí eu me lembro, pode acreditar, eu me lembro de como eu era um palestrante terrível antes da unção de Deus ou do carisma de Deus vir sobre a minha vida para pregar a palavra dele. E deixa eu lhe dizer, existem dons que definitivamente eu não tenho, tá bom? Toda vez que eu estou em casa cantando, todo mundo, educadamente ou não, me diz para ficar quieto. Fica quieto. Ou então cante só para você. Por quê? Porque eu sou um cantor terrível. Eu estava orando ontem e comecei a cantar Santo, Santo, sabe? Santo, Santo, Santo. Eu não vou fazer isso agora, senão vou causar repulso em vocês, tá? Eu estava lá sentado dizendo: Jesus, o Senhor deve me amar muito, porque eu não sei cantar no tom e nem segurar um instrumento musical. Eu fiz aula de piano. Meus pais me obrigaram durante 4 anos como uma professora profissional. E sabe o que ela disse quando encontrou com meus pais, no final das contas? Por favor, deixem o seu filho parar com essas aulas. Eu realmente era muito ruim. Eu entendo onde os meus dons estão. Deixa eu te falar uma coisa. Felizes aqueles que conhecem seus dons e operam neles, e pobres daqueles que tentam ser outra pessoa. Tentam operar no dom dos outros. Eu já vi cópias horríveis do carisma de Deus, porque nunca encontraremos, prestem atenção, uma maravilhosa cópia dos dons de alguém. Pois os dons que Deus colocou em você são únicos e são necessários para o corpo de Cristo crescer e para a colheita de almas no reino de Deus. Então, ouça bem isso. Você tem um dom. Deus pôs a graça dele na sua vida. E você tem a capacidade de ir além da sua capacidade natural e, especificamente, ele lhe deu o carisma, que é o dom específico sobre a sua vida. Pode ser o de fazer cirurgias e remover tumores, pode ser o de cantar tão belamente que o coração das pessoas se volta para Deus. Pode ser o poder de ser capaz de inventar algum componente, um componente eletrônico que nunca foi inventado antes. Esse dom pode ser o de fazer parte do mundo corporativo e ter oportunidade de criar recursos para o reino de Deus. Os dons são tão vastos que não há uma lista exaustiva nas Escrituras a respeito deles. Acredite em mim. Deus colocou pelo menos um dom sobre a sua vida, que o torna capaz de ir além da sua capacidade padrão. Então é isso que eu quero concluir nessa primeira lição. Eu quero orar para que Deus revele a você claramente os dons que colocou na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, por favor, Senhor, revele aos meus irmãos
o que o Senhor colocou em suas vidas, os dons, a fim de edificar o seu reino, a fim de impactar vidas para a eternidade. Eu oro, Espírito Santo, torne isso claro a eles, no nome poderoso de Jesus. Amém. Iremos para a próxima lição e iremos apresentar a terceira palavra que irá ser a base de todo o nosso curso Multiplicação.